Programa Mercado e Ação retorna agora recebendo Rafael Severo, administrador de empresas, foi o fundador da Escola de Investidores e atualmente é o CEO da incorporadora Trend Investimentos Imobiliários. Mas antes de conversar contigo, vamos ao nosso quadro de criança desaparecida. Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança, junto com o DECA, que é a Delegacia de Criança especializada em criança e adolescente, Sim. No qual todos os programas nós mostramos a imagem, que você está vendo aí no ar, a imagem de uma criança desaparecida, a qual nós sempre buscamos identificar, buscamos localizar, buscamos referências que possam retomar um convívio harmônico nessa família. Então você tem aí na tela todos os dados necessários, a identificação e o telefone do DECA, que é a Delegacia da Criança e Adolescente, a qual você pode fazer contato. Por favor, faça contato se tiver qualquer identificação. E retornamos agora para Rafael Severo, como falei, administrador de empresas, fundador da Escola de Investidores. O que é a Escola de Investidores? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente no programa Mercado e Ação. E a Escola de Investidores ela nasceu com o intuito de levar a educação financeira ao lar das famílias brasileiras, né? E trazer esse conceito de educação financeira para o Brasil. Tá? Para o senhor ter uma ideia, o Ben Bernanke, que foi uma das grandes figuras do mercado financeiro americano, disse que somente a educação financeira poderia tirar ou evitar novas crises nos Estados Unidos durante o período de 2008, que a gente viveu uma crise muito forte. E eu acredito muito, eu sou um fã de educação financeira, estudo isso desde os meus 13 anos de idade. Então, é a realização de um sonho de compartilhar um pouco desse conhecimento aí adquirido há 20 anos já, que eu venho acumulando esse tipo de conhecimento, né, tanto através de mim como de outros ministrantes da escola. A ideia é levar esse conhecimento adiante. Legal. Falei da escola e te apresentei também como CEO da incorporadora Trend Investimentos Imobiliários. O que é a Trend? A Trend ela é uma incorporadora que, por vocação, ela nasceu focada para investidores. Então, quando a gente começou com a Trend lá atrás, o nosso grande objetivo era conseguir reunir investidores e colocar eles para investir mais na origem do mercado imobiliário. Então, sair um pouco daquele investimento que já é mais batido, de investir no imóvel na planta, comprar imóvel usado, reformar e vender, e ir para um investimento um pouco mais sofisticado, investir na compra de um terreno, investir na incorporação imobiliária. Então, basicamente, esse foi o sentido da fundação da Trend, né? Nós propiciarmos o investimento na origem do mercado imobiliário. Tu falaste em investidores, investimentos. Tem muita gente curiosa, muito investidor curioso. Sim. Mas principalmente o que vai acontecer nos próximos 12 meses, onde é que eu posso botar o meu dinheirinho maior ou menor, já que eu não sou um investidor profissional. Sim. Eu tenho uma pequena poupança, eu tenho meu emprego estável e parece, todo momento de crise é sempre um bom momento também, né? Perfeito. Eu acho que essa é a máxima desse momento, né? A crise traz com ela muitas oportunidades. E o que a gente vive hoje é um período bastante diferente do que a gente viveu nos últimos 5 anos, onde a gente assistiu o boom do mercado imobiliário. Agora a gente está passando por uma consolidação do mercado, onde vários aventureiros que passaram por ele provavelmente vão puxar o freio de mão, né? Os profissionais, as empresas que se profissionalizaram durante esse período de crescimento, elas vão se consolidar, vão ficar no mercado. E para o investidor, para quem tem o dinheiro na mão hoje, é um momento de oportunidades, porque a gente já viu isso há algum tempo, que é a questão da mudança do crédito, ela afeta o mercado em alguns sentidos, e um deles é que algumas incorporadoras passam a oferecer vantagens para aquele comprador que tem mais dinheiro em mãos para entregar para ela. Então, dinheiro à vista sempre vale mais? Ele vale mais, ele tem um limite, né, esse vale mais, mas ele proporciona uma condição de negociação melhor para o comprador. Tá? Isso principalmente no que se trata de negociações de investidores com investidores que entraram lá atrás tentando comprar um imóvel na planta e não conseguiram revender, por exemplo.
e agora estão tendo que entrar em financiamento e estão topando até vender o imóvel para alguém com um bom desconto para não ter que assumir esse compromisso. Então é um momento, assim, até com perdão da palavra, né, mas é uma expressão que se usa muito no mercado, é o momento de encontrar algumas galinhas mortas, que o pessoal brinca, né? Claro. As grandes oportunidades, né? Então, esse investidor, eu vejo que Sim, ele está saindo da toca. Esse investidor que também comprou na planta, na esperança de um determinado lucro, e na verdade acontece esse lucro, ele está abrindo mão de parte do seu lucro, mas não está perdendo. Não está perdendo totalmente. Ele está transferindo, na verdade está transferindo então para o cliente seguinte aquele benefício que ele buscou. Exatamente. Porque o que acontece, né? Esse investidor que compra na planta, ele tem um objetivo muito claro, que é conseguir revender o imóvel ainda em obra. Ele não quer se endividar, ele não quer entrar em financiamento, ele não quer quitar o imóvel. Justamente porque essa operação ela é interessante quando tu coloca pouco do teu dinheiro no negócio. E daí tu realiza o lucro, né, da valorização do imóvel e pega de volta o dinheiro que tu aplicou. Esse investidor, ele não quer se comprometer. Então ele aceita repassar, às vezes até pelo valor antigo do contrato, né, talvez com uma correção aí pela inflação em alguns momentos, o contrato dele para um novo investidor que aí já é um comprador, já é alguém que quer residir no imóvel, então não está tão preocupado com a questão de valorizar, enfim. Nós estamos entrando numa época, não vou dizer os mais antigos, mas talvez os mais experientes, lembro de inflação em um único mês superior a 80%. Claro que nós estamos muito longe disso, nós estamos beirando agora os 10% ao mês. Desculpe, ao ano. O mercado de imóveis é um mercado saudável para investir numa época? É um mercado recomendado como local para investimento numa época de inflação, de crise? Na década de 80, o mercado imobiliário ele era um refúgio de muitos investidores para proteção contra a inflação. Naquela época era comum corrigir contratos de locação pelo IPCA, então isso preservava o poder de compra da renda gerada pelo imóvel. E hoje não é diferente, hoje tu só muda o indicador, hoje o indicador mais comum é o IGPM, para correção de contratos de locação imobiliária, e isso continua servindo como uma certa defesa, né, para o proprietário do imóvel em relação à inflação. Muita gente se queixa ou comenta que talvez tem medo de investir e não conseguir alugar, porque assim como o mercado é vendedor, o mercado não a procura por aluguel também cai nessa época. As empresas acabam ficando numa situação mais delicada. Aqui eu gostaria de citar dois exemplos, tá? O primeiro é o seguinte, o primeiro talvez não seja um exemplo, seja mais um conselho. É a questão de buscar o nicho certo na localização certa. Então, Porto Alegre a gente vê alguns segmentos que já estão mais saturados de imóveis, muita entrega acontecendo em determinados segmentos, principalmente segmentos de imóveis comerciais corporativos. No entanto, a gente tem em imóveis residenciais de pequeno porte, apartamentos, estúdio, flat, a gente tem uma crescente demanda por isso. E o segundo exemplo seria o seguinte, na crise de 2008, nos Estados Unidos, onde muitas pessoas perderam suas moradias para as hipotecas imobiliárias, os investidores de imóveis de locação bateram recordes em termos de rentabilidade dos seus imóveis de locação. Por quê? As pessoas elas continuam tendo que morar, elas continuam tendo que comer, enfim, e a moradia como uma necessidade básica, ela vai continuar sendo atendida por alguém. Enquanto essa pessoa tiver um emprego, tiver trabalho, ela vai continuar sendo atendida. O que muda é a relação com o crédito, com o financiamento. Tá? Então, um cenário de crise pode ser, inclusive, uma oportunidade para uma locação boa. Vamos dar uma amostra grátis para o nosso telespectador. Diga um bairro que é um bom negócio para determinado perfil de investimento. Bom, eu gosto sempre de falar o seguinte, aquele investimento imobiliário, que não é um investimento imobiliário focado no desenvolvimento imobiliário, e sim em resultados mais imediatos, como uma locação rápida, ou então como uma revenda rápida, né, uma compra com uma rápida valorização e uma revenda, ele é sempre melhor ser feito em bairros já consolidados. Aqui em Porto Alegre a gente tem vários bairros consolidados, a gente pode falar do Petrópolis, do Jardim Botânico, todo aquele entorno da Protásio Alves, né, e desde lá do centro até
mais ou menos a altura ali da... Bairros em que não tem espaço para ir além do tamanho que tem. Exatamente, bairros consolidados. E não só a questão do espaço, mas a questão de infraestrutura, de comércio, de lazer, enfim, isso, e transporte público, isso é muito importante. Tá? E para quem busca esse imóvel pequenininho, que eu falei, residencial, o transporte é importante, porque ele provavelmente vai alugar ou para um estudante, tá? Então isso é fundamental. Depende do transporte, claro. Depende do transporte também. Que estratégia um investidor deve adotar no momento assim? No momento de crise? No momento de crise, eu acredito que o primeiro passo é cautela e paciência. O investidor afoito, ele não é um investidor para momentos de crise. Né? O investidor da crise, ele tem que ser consciente da estratégia. O investidor afoito é um bom cliente para o investidor de verdade. Exatamente. Porque ele vai pagar mais do que deve. Ele vai pagar a saída do investidor, né? Ele vai remunerar a saída do investidor. Esse momento, e eu estou observando isso, é o momento que o investidor de verdade está saindo da sua toca, porque ele está com dinheiro guardado e ele quer encontrar boas oportunidades de fazer negócio. É exatamente isso. Dentro da área imobiliária, quanto tempo nós teremos ainda de desconforto social, desconforto econômico? Eu acredito que a grande referência para esse desconforto, ou para nós voltarmos a ver uma aceleração do mercado imobiliário, está marcado pela volta da queda da taxa Selic e pela oferta de crédito. Né? A gente voltar a ter uma oferta de crédito para esse segmento. Está tudo ligado a crédito? Tudo ligado a crédito, principalmente o setor imobiliário. Rafael, 30 segundos para dicas para o nosso consumidor, para o nosso telespectador. É a dica que tu deixa aí no ar. Certo. A dica que eu gostaria de deixar para o investidor, para o telespectador que quer se tornar um investidor, é buscar conhecimento, informação, educação e ele se lembrar de algo muito simples. O investidor, ele consegue prever quanto ele vai ganhar num negócio, então ele já busca entrar em negócios garantindo margem de lucro para ele. Diferente do especulador, que é aquele que compra e reza para o preço subir. Beleza. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência, agradecemos a tua presença, é sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado.